Olá a todos e bem-vindos ao canal da Matemática. Neste vídeo falaremos sobre relações e partições. Então, comecemos! Para um conjunto M, uma partição é uma família disjunta de subconjuntos M sub I, cuja união é M inteiro. Disjunto significa que a interseção de cada par de subconjuntos diferentes é vazia. E queremos demonstrar que, se a gente tem dada uma partição em M, então a relação em M, onde a gente relaciona dois elementos, se somente se eles pertencem a algum desses subconjuntos simultaneamente, é uma relação de equivalência. Depois, pelo contrário, se a gente tem uma relação de equivalência em M, então queremos demonstrar que o conjunto quociente das classes de equivalência forma uma partição em M. E por último, queremos contar todas as classes de equivalência num conjunto com 4 elementos. Então, vamos ver como fazer isso. E antes de começar, vejamos o que queremos fazer graficamente. Se a gente tem dado o conjunto M e uma partição, ou seja, a gente coloca os elementos em subconjuntos, que são disjuntos 2 a 2, né? A gente não tem nenhum elemento em comum para cada par. E além disso, a união é todo M. Então, a relação dada por... Como eu defino dois elementos em relação somente se eles pertencem a um subconjunto da partição. Então, isso tem que formar uma relação de equivalência. E, pelo contrário, se a gente tem dada uma relação de equivalência em M, então suas classes de equivalência, que são estas, formam uma partição de M. Item A. Aqui precisamos demonstrar que a relação TIL é, primeiro, reflexiva. Para isso, pegamos um elemento arbitrário. Só que agora, se a gente tem dado uma partição, então a união desses subconjuntos é M. E, portanto, existe um índice I tal que esse meu elemento pertence a algum subconjunto M sub I. Só que observem aqui, né? Obviamente, M está em relação com M, pois M e M pertencem a esse mesmo M sub I. Depois queremos demonstrar que é simétrica, e para isso, pegamos dois elementos, M e N, tal que M está em relação com N, ou seja, existe um elemento I tal que M e N estão em M sub I. Só que isso simplesmente podemos reescrever também como N e M estão em M sub I, portanto, a relação é simétrica. E por último, para ver que é transitiva, pegamos três elementos, M, N e P, tais que M está em relação com N e N em relação com P. Isso significa que existem índices, e J tais que os primeiros dois pertencem a M sub I, e os dois últimos, N e P, pertencem a M sub J. Só que agora, N pertence à interseção de M sub I com M sub J, só que ela é vazia se I for diferente de J, e portanto, I é igual a J, e portanto, M e P também pertencem os dois a esse M sub I. Pelo que a relação é realmente de equivalência. Item B. Para demonstrar que o conjunto quociente é uma partição em M, primeiro precisamos demonstrar que a união das classes de equivalência é o conjunto inteiro. E para isso pegamos aqui um elemento arbitrário, só que, por definição, ele pertence à sua classe de equivalência correspondente. Ou seja, ele vai aparecer aqui no lado direito. O caso mais interessante é demonstrar que este conjunto quociente é uma família disjunta. E para isso pegamos dois elementos, M e N, tais que a interseção das suas classes correspondentes não é vazia. E agora precisamos demonstrar que eles já são iguais, esses conjuntos. E para isso, como a interseção não é vazia, a gente pega um x que pertence à interseção. Isso nos diz que M está em relação com x e x está em relação com N. E agora, pela transitividade da relação, que é de equivalência, a gente sabe que M está em relação com N. Né? Agora, se a gente pegar um y, por exemplo, na classe da esquerda, arbitrário, isso nos diz que y está em relação com M. Agora, de novo, pela transitividade, sabemos que y também vai estar em relação com N. E, portanto, ele também vai pertencer a outra classe de equivalência. Ou seja, a gente vai ter que, por exemplo, uma classe de equivalência está contida na outra. Só que pela simetria do argumento, a gente obtém
igualdade. E antes de prosseguir com o item C, quero esclarecer o que a gente aprendeu nos itens A e B. A gente aprendeu que para qualquer conjunto M, a gente tem uma bijeção entre as relações de equivalência em M e as partições em M. Em outras palavras, as relações de equivalência e as partições são a mesma coisa. Item C. Se M tem 4 elementos, a gente conta que em total existem 15 diferentes relações de equivalência, pois a gente pode escrever elas com partições. E estas são a partição 4, trivial, depois 1 mais 3, a gente tem 4 delas, depois 2 mais 2, a gente tem 3, depois 1, 1, 2, a gente tem 6 em total, e por último, a partição 1, 1, 1, 1. Bom, muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido algo novo, apesar de ser um pouco mais difícil, e até a próxima. Até mais!